borboletas, bem-vindas a mais um episódio do Pod Pri, aquele podcast voltado para você, mulher, onde vamos mergulhar em histórias incríveis de mulheres maravilhosas. Eu sou doutora Priscila Pagioro, uma cirurgiã dentista apaixonada por transformar sorrisos. E hoje, aqui no Pod Pri, a gente vai receber uma pessoa, uma jornalista maravilhosa, apaixonada por cultura, Márcia Itzhak. Márcia, um prazer te receber. Muito prazer, Pri. Muito obrigada pelas palavras, muito gentis e muito bacana o teu projeto, né, de falar com mulheres Sim, sobre mulheres, né? E quando você fala mulheres maravilhosas, todas são maravilhosas, sim, né? Cada uma do sim, seu do seu espaço. E às jeito, vezes a gente acha que a outra, né, é melhor que a gente, mas não é, né. né? Nós somos todas parecidas, né, nas nossas dores, nas nossas delícias, e é muito legal poder compartilhar e falar dessas coisas, né? Isso, a ideia é essa, vamos ajudar outras mulheres, levar palavras de inspiração, de apoio, porque eu acredito que uma que a gente consiga atingir É já é verdade, ótimo. E eu verdade. queria que você começasse contando um pouco lá do início da sua trajetória, essa paixão pelo jornalismo, como foi isso? Pri, eu sempre quis ser jornalista, desde muito pequena mesmo, assim, com 9 anos eu já tinha carteirinha de jornalista mirim de Jornal de Brasília, eu sempre fui muito curiosa, gostei muito de escrever, de ler, passava horas na frente do espelho, trabalhando numa televisão imaginária, então essa era a minha grande paixão. Eh, eu fiz faculdade de jornalismo, né, mas antes, a primeira vez que fiz vestibular, na época, aqui em Brasília, só tinha jornalismo no CEUB e na UNB, eu não passei nenhum dos 2, tá vendo? Muito normal, né, muita gente Sim. a gente tenta às vezes uma coisa que a gente quer, mas eu não desisti, eu comecei a fazer letras, porque eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos e estava dando aula de inglês. Então eu fui fazer letras em inglês na UNB, comecei fazendo letras em inglês, era muito difícil o curso, era muito interessante, mas bem mais difícil que o jornalismo. Tive excelentes professores, estava muito feliz, mas eu sabia que eu não queria ser professora de inglês para o resto da minha vida. Sim. Então não desisti do jornalismo, tentei novamente, aí passei no vestibular e dentro da UNB eu só pensava em trabalhar em TV, embora a UNB, estou falando da década de 90, Sim. todo mundo queria, a UNB formava muito jornalista de jornal e revista, né, numa época que ainda não havia internet. Uhum. E eu ficava calada, porque os meus colegas achavam que trabalhar em TV era menor, né, então assim: "Ah, onde é que você vai trabalhar?" Na época a Veja era a grande revista, a Sim. Folha de São Paulo, tinha a Gazeta Mercantil, né, o Correio Brasiliense, tudo era muito importante. Então, Uhum. eu fui me formando para isso, mas sempre pensando em televisão, e logo que eu me formei, eu fui trabalhar na televisão, e sempre foi a minha grande paixão. E eu realizei um sonho, primeiro em ser jornalista, Sim. né, e segundo em Outra trabalhar na trabalhar na TV. TV. A vida de jornalista de TV não é fácil, não é um glamour, como a gente vê, né, porque a gente Quem só assiste na telinha ali, não tá vendo é, os bastidores, não, né. não é uma coisa tão glamurosa, né, você não é artista, você está realmente trabalhando, né, fazendo a coisa, a roda girar, Sim. você que apura a notícia, né, e ainda tem que estar bem para ir para frente da TV, né, você tem que se comunicar bem, você tem que ter uma voz boa, e tudo isso em mim foi sendo trabalhado nesse longo Uhum. tempo, né. Se você viu uma reportagem que eu fiz, a primeira que eu fiz, você vai Sim. falar: "Meu Deus, não dava para ser jornalista não", né. Então, assim, foram mais de 20 anos de fono, eh, muita a própria experiência, né, eu acho Sim. que o que deixa a gente melhor, né, você é dentista, você sabe disso, é a prática mesmo, né, é o dia a dia, é Sim. você ir aprendendo e tal. Eu sempre, tive muito contato com cultura dentro da minha família. Minha mãe escreve, o meu irmão é poeta, dramaturgo, meu avô escrevia muito bem, era poeta, e a gente sempre teve essa coisa da cultura muito forte dentro de casa. A gente escutava boa música. Meu pai, que era uma pessoa simples, né, meu pai era sargento do exército, mas ele sempre levava a gente
para assistir espetáculos, né? Eu estou falando Brasília na década de 70, Sim. 80. Né? Então a gente assistia bons espetáculos, a gente ia ao teatro, a gente ia ao cinema. Então tudo isso foi me construindo, né, com esse amor pela cultura e o reconhecimento de que a cultura é muito importante para a gente, Sim. né? Assim como ser humano, ser vivo. E como jornalista cultural, eu comecei a pensar na vida dos artistas, né? E como é difícil ser artista, né? Porque as pessoas não veem a arte como Sim. uma profissão, elas veem mais como um hobby. Então, o que eu fiz nos meus 20 anos de editora de cultura da TV Globo era tentar buscar a arte onde ela estivesse e mostrar. Né? Uhum. Eu sei que muitos artistas da periferia não se viam aparecendo na Globo, porque era Globo, Sim, né? Mas eu consegui mostrar que sim, eles que é podiam e deveriam possível. estar ali, porque era quem as pessoas deviam ver, né? Eu acho que eu era de um jornal local, eu acho que o que você tem que ver no jornal local é a tua cultura, O né? local ali, né. Então, foi um trabalho difícil, não foi fácil, porque eu tinha muito que ir atrás, tanto que eu inventei o Brasil Independente, porque os artistas independentes, eles tinham pouquíssimo espaço, né, nem entravam em agenda cultural, porque eles não tinham onde se apresentar, né, e você precisa a agenda cultural é divulgar um show, né, Sim, aí sim. vários artistas me procuravam e diziam: "Eu não tenho onde fazer show, porque ninguém quer Tipo conhecer, assim, eu eu não quero vou". divulgar meu trabalho, mas como que eu Exatamente, vou não divulgar, né. tem espaço. Então assim nasceu o Brasil Independente e outros quadros que alguns eu reproduzi, né, lá do Rio de Janeiro, o programão, só que eu fiz de uma forma diferente, que era justamente para as pessoas convidarem para conhecer o trabalho delas e elas Uhum. aparecerem na televisão, né, porque aquilo era importante, é importante para a arte você divulgar, você aparecer, né, Sim. tanto que tem muitos artistas que dizem: "Ah, graças a você a gente conseguiu espaço e tal". Quando eu estava, fazendo isso, era uma coisa meio orgânica, assim, do meu trabalho, eu não pensava nisso, sabe. "Ah, eu vou fazer isso porque eles vão usar isso como portfólio para conseguir, participar de um edital", eu não pensava nisso. Sim. Era uma coisa mas depois que eu saí da TV e eu recebi um imenso carinho de tantos artistas, que foi a coisa mais linda, assim, que aconteceu na minha vida, esse carinho, né, e esse deles dizerem: "Olha, foi muito bom você ter feito isso por mim", né, Tanto que então você ajudou essas pessoas, né. eu não fazia para ajudar, eu Uhum. fazia para a engrenagem funcionar, Funcionar. né. O que que faz uma editora de cultura de uma agenda cultural local? Ela tem que divulgar os artistas locais, né, ela tem que dar voz para eles, então não dava para você ficar só mostrando o que vinha de fora, né. Só Uhum. que o que estava aqui dentro não aparecia Sim. para mim. Então as pessoas até questionavam, né, vários estudantes faziam TCCs dizendo que se mostrava só o que era de fora, não mostrava o Que daqui. aqui. Aí eu falei: "Mas aonde que estão esses artistas daqui, né, por que que eu não consigo encontrá-los?". Então, foi um caminho bacana. Eu acho que, eu consegui fazer o que eu queria. Não foi tudo o que eu queria, foi um Sim. pedaço, porque o meu sonho mesmo era fazer com que aqui em Brasília, que é uma cidade muito nova ainda, né, mas que as pessoas reconhecessem a arte daqui como a sua arte, né, como fazem os Sim. nordestinos maravilhosos, que quando você vai lá, eles têm artistas locais que eles, prestigiam muito mais do que os artistas de fora, Uhum. né, porque são os artistas que falam da cultura deles, do dia a dia deles, seja no humor, seja na música, Sim. né, seja nas raízes culturais, até na gastronomia, tudo isso. Então, o meu a minha meta, Então, vamos dizer sim. assim, era que fosse assim, que as pessoas valorizassem Uhum. a cultura daqui, porque a gente tem uma cultura incrível que, né, Brasília começou como uma capital do rock e hoje você já não sabe mais quantos ritmos Que que tem saem de aqui. Brasília e que fazem muito sucesso, né. Então, assim, a gente tem muitos artistas aqui, muitos professores de escolas públicas incentivam esses garotos e essas garotas que não gostam de matemática nem de português, mas que são artistas, Artistas natos, a né. investir nisso, né. Então, devagarzinho
as coisas vão andando. Eu fiz um pedacinho, provavelmente outros aí virão e vão continuar. continuar. E o importante é que a arte de Brasília esteja em evidência, principalmente dentro do nosso quadradinho. Uhum. E pós saída da televisão, como foi para continuar esse apoio à cultura? Então, Pri, eu achei que isso tinha acabado, sabe? Sabe assim, quando Aham. você vira uma página? Sim. Você fala, ai, muito obrigada pela oportunidade que eu Ai, tive, foi esse meu trabalho e mas vou tchau. seguir outro rumo. Vou fazer outras coisas, vou cuidar da minha vida, né? Porque eu tinha uma rotina doida de trabalho. Eu trabalhava de segunda a sábado, toda semana, não tinha feriado, trabalhava todos os feriados, porque eram nos feriados que tinha mais Sim. coisas relacionadas à arte. Então, assim, eu estava um pouco cansada. Eu falei, bom, agora vamos fazer outras coisas, né? Vamos aproveitar a vida e tal. Mas os artistas não me deixavam. Assim, você saiu, mas aonde você está agora? É a pergunta que eu mais escuto. Onde você está agora? O que você está fazendo? O que você está planejando? Então, eu fui muito surpreendida com duas homenagens que os artistas fizeram para mim, que foram muito tocantes, assim, sabe? Eles disseram coisas que eu nem imaginava que eu tinha feito na vida deles, né? E aí eu falei, eu acho que eu preciso continuar aqui. Mas eu não sabia o que fazer, né? Uhum. Porque assim, eu não pensava e não penso em voltar para uma TV. Eu acho que já passou o meu tempo, Uhum. sabe? Já a cultura não tem muito espaço, né? Então, e onde tinha, eu saí, então fiquei assim, né? O que eu vou fazer? Eu continuava recebendo a divulgação como se estivesse trabalhando em algum lugar. Aí eu Sim. falava: vem cá, você sabe que eu não estou, né, trabalhando na TV mais. Eu sei, mas aonde você está? Leva a gente para onde você for. Eu falei, bom, então eu comecei a divulgar. Quem me manda, eu divulgo no meu Instagram, Sim. né? Eu tenho uma pequena assessoria que me ajuda com isso. Uhum. E eu estou fazendo um podcast na Rádio JK e lá a gente prestigia artistas Artistas também, né? locais. Esse ano a gente diminuiu bastante as gravações, assim, por agendas e tal, mas a gente prestigia artistas e eu estou fazendo mestrado muito por conta dessa coisa também, sabe? Porque Uhum. eu tinha muitas, essas coisas que eu falei, eu tinha muitas metas, eu tinha muitos questionamentos, mas eu não tinha ideia de que isso tem muita teoria que já fala sobre essas Sobre coisas. isso. Então, o professor Alexandre Killing, que é o coordenador do mestrado lá da Universidade Católica, eu encontrei com ele no Festival Coma e ele falou assim: Márcia, vai começar o edital aí do mestrado de Economia Criativa. O que você acha de você fazer o mestrado? Aí eu falei, economia criativa não tem nada a ver comigo. Aí eu fui pesquisar, O que para não era falar economia bobagem, né? criativa, O né? que era economia criativa? Economia criativa nada mais é do que você ser criativo para sobreviver. E o que é a arte se não é isso? Sim. Principalmente aqui em Brasília, né? Nós temos vários artistas que vivem da sua arte, dos seus shows, né, do seu trabalho. E em volta deles existe uma cadeia de outros profissionais que estão ali. Num show você vai ter o hold, né, que vai trabalhar, Sim. você vai ter gente vendendo bebida, você vai ter gente organizando, você vai ter a Você produção. fomenta a economia, né? Exatamente. Local. Então, aí quando eu li sobre economia criativa, eu falei, nossa, tem tudo a ver comigo isso. E aí comecei a fazer mestrado. Já estou entrando na fase final, graças a Deus. Estou amando. Assim, foi a melhor coisa que eu podia ter feito na vida, o mestrado. Porque, primeiro que eu precisava desacelerar. Desacelerou um pouco, foi Porque, focar no estudo. porque logo que eu saí, a minha vida virou assim, eu tinha menos tempo do que eu tinha antes. Primeiro que assim, porque trabalhando na Globo eu não podia dar entrevista, né? Primeiro assim que eu tinha entrevista a semana inteira. Era tanta gente querendo falar Todo mundo queria comigo. escutar, né? E aí depois eu dei uma parada, mas assim, na verdade eu estava atirando para tudo que é lado, assim, mas não porque eu quisesse, porque as coisas estavam me levando, ia para cá, ia para lá, e assim, não parava. Aí quando eu falei, vou fazer mestrado, parece que
as coisas começaram a fazer mais sentido e eu comecei a conseguir organizar melhor a minha cabeça, né? Então, talvez por isso as pessoas estejam assim, onde você está, onde você está? Você sabe que mestrado é muito puxado, Sim. né? Não é uma coisa fácil, você tem que estudar, você Te tem que... demanda muito E ainda mais tempo. 25 anos depois de estar fora da academia. Eu tinha dificuldade até para ler um texto, né, teórico, né, de Sim. filosofia, de sociologia, mas quando eu conseguia entender, juntava com a aula, com a leitura, às vezes assistia um vídeo encantada, assim, apaixonada pelas teorias e tal. E o meu projeto inicial era e dentro do mestrado, tendo as matérias, né, conhecendo teorias e tal, eu resolvi falar sobre as dificuldades mesmo que os artistas têm de administrar suas próprias carreiras, né? E com vários atravessamentos, né? Que um deles é a interseccionalidade, que fala de vários atravessamentos que as pessoas têm, né? Quando você falar só de mulheres, Sim. é diferente de você falar nós que somos mulheres brancas, né? Casadas com, né? Somos mulheres cis, hétero e tal. Aí você começa, né? Tem uma mulher, mas tem mulher que é uma mulher preta, uma mulher transgênero, uma mulher preta mãe solteira, uma mulher indígena, uma mulher em situação de rua. Então, assim, existem vários atravessamentos. E eu estou falando só de mulher, né? Sim. Mas você tem vários outros, né? E eu comecei a estudar isso e eu quero relacionar a interseccionalidade dentro da área musical. Não tem muita pesquisa ainda sobre isso, mesmo porque a interseccionalidade é um termo muito novo, né? E também a indústria, não é indústria cultural, é o capital artista, que chama, que é uma teoria de um francês, capitalismo artista, que é essa falta de equidade mesmo na arte, porque você vê um artista que faz uma música e tem um lançamento que estoura e tem viraliza. viraliza, né, são essas coisas. E são as coisas que o mercado está consumindo, né? E onde está a arte de verdade? Por que essa arte não tem espaço? O que ela tem que fazer para ter espaço? Então eu comecei a aprender essas teorias dentro da universidade e falei, caramba, eu já tenho uma experiência profissional com isso. Muito, assim, eu tenho muito material de pesquisa, né? Eu já tenho, eu só tenho que pegar e separar ele, né? E fazer. Então, a minha pesquisa dentro do mestrado é justamente isso, né? Como é que esses artistas sobrevivem? E aí estou juntando essas teorias, provavelmente vai ser um documentário. E eu estou muito apaixonada por isso, sabe? Pelo assunto, enfim, por isso, né? E na verdade a minha vida voltou de novo a essa interrogação que eu tinha enquanto eu estava trabalhando, né? Como é que eu posso fazer para mudar isso, para melhorar isso, né? Então é mais ou menos isso. Mas isso aí vai dar um fruto maravilhoso, né? Porque dessa sua dissertação, da sua pesquisa, porque você vai poder estar influenciando positivamente nesses artistas locais. Eu espero, eu quero muito que seja para ajudar mesmo, sabe? Porque eu acho, tem muita gente que fala de lugar de fala, né? Talvez eu não tenha lugar de fala. Eu não sou artista, eu não sou uma pessoa que sofre os dramas da interseccionalidade, né? Em alguns momentos sim, porque eu sou mulher, Sim. né? E todas nós sabemos, né, o tanto que a gente luta para Dificuldades. conseguir estar onde a gente está, mas existe a obrigação de fala. Se você tem espaço e você consegue, você tem que falar. Né? Como diz a Rita Von Hunt, o que seria de lugar de fala se só os suicidas pudessem falar sobre o suicídio? Né? A gente não teria isso. Então, eu acho que é a obrigação de fala. E uma coisa que eu acho que a gente tem que desenvolver, não só na academia, mas na vida, é a escuta. É escutar o outro, né? Escutar a outra para saber o que ela pensa e o que ela está passando. Né? Eu tenho pensado muito sobre isso, por isso que eu comecei a entrevista falando sobre isso. A gente sempre acha, né, que a vida do outro é muito boa, né, que a grama do vizinho é sempre mais verde, mas a gente não sabe os atravessamentos que essa pessoa passa.
A gente não sabe os sonhos que essa pessoa tem e que ela não consegue realizar e por que que ela não consegue realizar. E a gente se escuta muito pouco. A gente tira conclusões do que a gente está vendo, mas a gente não ouve as pessoas. Então, eu acho que dentro da academia, fora da academia, Uhum. dentro de uma editoria de cultura, né, a gente tem que escutar. Porque não adianta eu fazer um planejamento para a sua vida se eu não Sim. escutar você, né? Ah, você é uma mulher bonita, então eu vou fazer isso, 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 mas eu não sei o que você quer. E qual a real necessidade da Exatamente. pessoa, né? Então, a gente tem que escutar. Então, agora eu estou num momento de estudo e principalmente de escuta. Uhum. Eu vou fazer uma parte, mas quem vai construir o meu trabalho são essas pessoas que eu vou pesquisar. Porque a Sim. pesquisa é para elas, então elas que têm que falar. Não eu falar o que eu acho que é. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Uhum. Isso é uma lição que eu estou trazendo para a vida. Principalmente eu que sou mãe, né? Tenho uma filha mulher que já é adulta, mas que às vezes a gente como mãe, a gente acha que o que a gente quer e o que a gente faz é É melhor para os melhor. filhos, né? Ah, porque eu Uhum. já tenho experiência, né? Será que é mesmo? Mas às vezes não é isso que a filha quer, que ela Exatamente. precisa. Mas é tão difícil a gente chegar a essa conclusão, né? Que o que eu quero para É. os meus filhos não é o que eles querem e eu tenho que aceitar isso, né? Isso é amor também, né? Às vezes você abrir mão de um sonho, Sim. porque a gente projeta muitos sonhos que a gente Sim, tem nos nos filhos, filhos. né? E eles não têm obrigação de realizar os nossos sonhos. Então, se ao invés de você começar a projetar essas coisas nos seus filhos, você começar a aproveitar o que eles têm, que é diferente de você. Eu acho que o que é mais legal de ser mãe é você ver como aquele ser que saiu de você, E é tão ou às diferente. vezes veio para você, né, no caso de filho adotivo, é diferente, né? Ele tem os pensamentos dele, mesmo criança, né? Não só adulto, mas criança, você já vê que ele pensa de uma forma diferente de você, então é o momento de você aprender com É. aquilo, né, e não criticar e tolir. A minha filha mais velha tá hoje com 13. Se você olhar ela, você vai falar assim: "Cara, vocês são" a gente é idêntica, Fisicamente. fisicamente, Aham. mas de pensamento nós somos, assim, o oposto, completamente oposto, que tem dia que eu fico olhando e vejo assim: "Gente, mas eu não tô acreditando que ela, tipo assim, que eu gerei ela", porque assim, eu falei assim: "Cara, ela é muito melhor do que eu fui, do que eu sou Isso é maravilhoso, hoje". né, eu acho isso Ela tá maravilhoso. nesse, eu não sei se é dessa geração, assim, de não aceitar o que é injusto, de defender os outros, de ir para cima. Às vezes eu chamo ela para conversar, porque 13 anos ainda não tem aquela maturidade e às vezes destoa um pouco, né. Falei: "Filha", ela: "Mas eu tô certa". Eu falei: "Eu sei que você tá certa, mas você tem que medir as palavras, você tem que saber até que ponto você pode ir para não se Uhum. prejudicar". Mas eles são completamente diferentes e melhores do que a gente. Eu acho que essa geração que veio aí, eles vieram para salvar o planeta mesmo, né. A minha filha, por exemplo, ela é ambientalista, Sim. ela não come carne, ela cuida, ela não mata nem formiga dentro de casa. Eu tenho até problemas com isso, porque às vezes tem uma infestação de formiga, vamos limpar a casa, ela Não fala: "Eu vou pode. limpar, mas nas formigas eu não vou mexer". Então, assim, essa coisa que elas já trouxeram, né, seja lá de onde, eu acho que Sim, tem a ver com cuidar do planeta mesmo, né, com esse pois novo é. pensamento que eu acredito E eles plenamente. vêm com uma ideologia ali É. nata deles, assim. E falando do que a gente quer, porque eles querem. O meu marido, durante muito tempo: "Ah, não, porque medicina, medicina, medicina", porque ela é muito vaidosa, gosta muito de cuidar da pele, mas que: "Não, você vai ser dermato, você vai ser dermato". Aí eu chamei ele e falei: "Cara, olha para sua filha". Aí ele: "Que foi?". "Cara, ela nasceu para o direito". Ela se expressa tanto, ela se expressa E tão ela ainda bem e pode ela surpreender vocês, hein. ou Ela vai dizer: "Não, não é nada não é nada disso". disso, mas eu falei pra ela: "Ó, olha o lado que ela tem, esse de defender, de ir atrás, de debater, de não aceitar, de não levar o desaforo, nada disso". Eu falei: "Nossa, a idade dela era tão quieta, não abria a boca pra nada". Que bom, né, que ela já
Eu também vejo isso na minha filha. Eu era muito calada com as minhas coisas. Eu era muito fechada com os Sim. meus traumas, meus probleminhas, que agora eu estou tendo que trabalhar na Sim, terapia. Ela todas não, nós. ela fala tudo, com todas as cores e É, todos os jeitos. E algumas vezes me surpreendia, né? Porque eu tive pais maravilhosos, tenho, né? Tenho minha mãe, está uhum. viva ainda, mas eu era incapaz de discutir alguns assuntos com ela, Não, a gente né? não fazia isso e E hoje é eu, normal. nossa, a Isadora não tem nenhum problema com isso. E falar, inclusive, detalhes sórdidos que você às vezes nem quer saber de filho, né? Ela conta tudo e tá numa boa. Ótimo, que bom, né? Que bom. Que pena que eu não consegui fazer isso, mas, É, né? Então, eu acho que é uma das coisas boas da maternidade é isso, é. né? A gente descobriu um ser tão diferente e que a gente pode aprender. A gente acha que a gente vai só ensinar, né? O Mas a tanto que a gente gente aprende aprende. A gente tem muito. que ter a humildade. Eu É, demorei muito para admitir que o que eu pensava podia não ser o melhor, melhor. né? Então eu tive que ter humildade de dizer, eu acho que está na hora de eu aprender um pouco, É. né? Calar minha boca e escutar. A minha vira assim pra mim: "Você tem que se defender. Você não pode ser boazinha, você não pode aceitar assim, só simplesmente aceitar e deixar pra lá, não. Se defenda, porque se você não se defender, eu vou lá te defender". Eu falei: "Ai meu Deus, vai arrumar confusão para o meu lado". Que bom que ela pensa assim. Márcia, e nesse tempo de TV, início, final, teve dificuldades por ser mulher? Com certeza. Eu escolhi uma área que foi tranquila, mas Uhum. antes disso eu passei como repórter, antes de trabalhar com cultura, Sim. eu lembro que uma vez eu descobri um furo de reportagem que daria uma reportagem nacional. E aí me mandaram para reunião, eu era uma garotinha, né? Uma garotinha lourinha, novinha Uhum. e para muita gente burrinha, né? Aí me mandaram com o Carlos Monforte, um grande amigo e grande jornalista. Me mandaram junto com ele para conversar. A pauta era minha, fui eu que marquei, o assunto era meu, mas ninguém olhava para mim. Eles só se referiam ao Ai. Monforte que estava junto comigo, simplesmente para avaliar a pauta. Então ele me dava a palavra, ele passava para mim, mas mesmo assim, em nenhum momento eu percebia que as pessoas me respeitavam, né? Porque eu era mulher, que eu era uma garotinha. Talvez eles alguém que mandou o Monforte junto comigo tenha errado, porque ele era Sim. um grande jornalista. Então, assim, quem quer olhar para mim tendo do lado uma grande referência do Uhum. jornalismo nacional, né? Mas ele foi muito gentil, porque ele dizia: não, mas essa pauta é dela, ela que vai conversar com vocês. Aí eles começavam a falar comigo, E imediatamente, 2 minutos voltava. voltavam para falar com ele. Né? Então eu percebi que não ia ser um caminho fácil, mas o caminho que eu escolhi, E eu consegui fazer do jeito que eu queria. sim. Né? Aí não foi tão difícil, porque eu sempre quis fazer coisas diferentes, eu que inventei, não tinha editoria de cultura na Globo, eu que inventei, Você eu foi que a fiz, pioneira ali fui nessa. fazendo e fui conseguindo fazer e foi muito bom. Uhum. Mas eu sei a dificuldade que é ser uma mulher, se colocar, e a gente só sente, né, quando a gente está no lugar, se coloca no lugar do outro também, né? Eu lembro que a É. primeira vez que eu fiz um mochilão pela Europa, eu fui com uma amiga que era minha professora de balé na época. Nós já éramos adultas, claro. Ela é uma mulher preta e ela era parada em todos os lugares. Pediam documentos dela e eu estava junto com ela, era tão brasileira quanto ela, mas todos os lugares ela era parada, ela era incomodada. E eu nunca tinha pensado nisso. E assim, sabe, é um absurdo isso. E eu até falava, ó, eu também sou brasileira, você quer ver meus documentos? Métodos. Não, tudo bem. Então assim, e ela não, ela foi muito, porque é uma humilhação, né, você passar por isso. Então, assim, Sem algum esses são os motivo. atravessamentos que eu estava te falando da Sim. interseccionalidade, é justamente isso, né? Como você trata duas mulheres que são iguais, teoricamente são iguais, duas jovens trabalhadoras que estão, né, viajando Uhum. sozinhas pela primeira vez para a Europa, mas o tratamento era totalmente diferente. É. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro,
é devastador. Então, assim, eu posso não ter lugar de fala, mas eu tenho obrigação de fala porque eu Uhum. estou vendo e eu não quero que isso aconteça. É. E falando sobre o Brasília Independente, conta para nós mais o que é, quando acontece? Então, o Brasil Independente, eu inventei esse projeto justamente por causa disso, né? Dos artistas Uhum. que não tinham de mostrar o trabalho deles. Eu achei que tinha que inventar alguma coisa. Isso foi em 2011. E lá se foram 13 edições, 12 na verdade, dentro da Globo. Sim, Quando eu saí, que eu achei que tinha não acabado vai tudo, continuar. o nome fui eu que dei, o projeto fui eu que criei, era eu que fazia tudo e tal. E aí eu consultei a Globo, obviamente, se teria algum problema de eu fazer aqui fora, usando o mesmo nome. O nome nunca tinha sido registrado. Então eu registrei o nome no meu nome, o Sim, Brasil é Independente independente do seu registrei no meu nome. nome, mas tudo assim, eu não fiz uma Uhum. coisa, vou fazer, né, porque esse programa é meu, não, tudo conversado com a Globo. Tanto que eu fiz de forma independente no ano passado, e tive a Globo como parceira. Olha Né? Eu que legal. brincava que era a guarda compartilhada do filho depois da separação. Então, foi muito bom, foi muito legal assim, saber que eu consigo fazer. Não foi fácil, a gente não conseguiu patrocínio, mas nós fizemos com fomento e tal, a Secretaria de Turismo nos apoiou e tivemos vários apoios, né? Mas Hum. patrocínio mesmo a gente não teve, mas saiu. Né? Foi um filho que nasceu aqui fora. Esse ano, como eu estou fazendo o meu projeto de mestrado Aham. e ele tem a ver com o Brasil Independente, provavelmente vai ser isso. E o futuro a Deus pertence, Tem. né? Eu sempre falo, eu entrego para o universo, o que tiver que ser, Uhum. será. Né? Eu sei que é um projeto muito importante para a cidade, não existe um concurso cultural de música independente no Distrito Federal, não existe. Existe algum que pipoca ali, pipoca aqui, mas assim um concurso que tenha uma Então. tradição, né, que seja importante e tal. Uhum. Então, assim, tem artistas que estão do meu lado, que me dizem dessa importância, que vivem a vida do artista. Inclusive, o Brasil Independente de número 13, que foi do ano passado, só foi possível graças ao Marcelo Café, que é um artista lá de Ceilândia, que ganhou o Brasil Independente em Uhum. 2016, e ele veio atrás de mim e falou: não, senhora, vai fazer o Brasil Independente? Sim, tem que fazer, Tem que tem que fazer. ter. Então, assim, eu falo para todo mundo, só aconteceu porque o Marcelo Café foi lá e me cutucou e vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Tanto que o programa da Globo, que eu fiz um programa contando, né, como foi, que apareceu na tarde de sábado, o Marcelo Café estava do meu lado como apresentador, porque o projeto só foi Possível, possível por porque causa ele dele. veio atrás para. Quem não assistiu pode ver lá no Globoplay, foi bem bonito e é isso. Não sei o que vai acontecer, né, porque eu preciso terminar o meu mestrado e estou aí, estou disponível para Uhum. o que o universo colocar na minha frente, Frente. né? Vai entrando aí que eu vou pisando, vai entrando o chão que eu vou pisando. Exato. E no podcast que você apresenta no da JK, ele também você tenta ao máximo também tá levando essa parte cultural, né, para dentro dele. Na verdade, assim, eu sou apresentadora de um Sim, podcast da rádio, sim, né? sim. Eu dou meus pitacos, obviamente, né? Mas assim, eu não sou a produtora, é a Ana Levai, que é uma radialista maravilhosa. Beijo, Aninha, ela é incrível, uma mulher incrível. Eu gosto muito dela e assim, eu nunca tive uma produtora trabalhando comigo. Na Globo eu fazia tudo Tudo sozinha sozinha. e a Aninha é muito legal. E é ela mais ou menos que deu a cara do pod. Então, às vezes as pessoas me pedem entrevista, eu passo para ela porque é ela Uhum. que faz mesmo porque eu não tenho muito tempo, né? Sim. E a gente diminuiu muito a gravação, também não temos patrocínio, né? Uma coisa bancada pela rádio, então eles estão tentando vender, nessa parte eu não me meto. E aí a gente diminuiu muito a gravação esse ano. Provavelmente vamos ter menos, mas vamos ter. E sempre, assim, a gente tenta sempre que seja interessante, né? Uhum. Sempre que seja, enfim, pessoas, personalidades, e sempre que dá, eu boto o pessoal da arte, Da né? Os arte lá artistas também. daqui também. A Aninha também pensa como eu, então é legal. Mas nós temos mais um podcast de variedades, né? De Uhum. comportamento, né? De saúde, de Sim. cultura, do que uma coisa que eu fazia Só mais. voltada pra cultura. É, Uhum. E você continua, você falou lá no iniciozinho que a agenda cultural ainda continua, você
É, Você o alimenta que as essa pessoas me mandam, eu publico, né? Porque eu não sou influencer nem nada disso, mas eu tenho um Instagram com acho que 45 mil pessoas, e as pessoas que me acompanham Não, e tanto. tradicionalmente você é conhecida por sempre É, então estar divulgando a quem me cultura, né? manda, a gente publica lá. Tem Uhum. uma galera que me ajuda aí a gente monta lá uma agendinha todo fim de semana tem alguma coisa, mas normalmente são as coisas alternativas mesmo, né? Eu Sim. cheguei a trabalhar num site no ano passado, no ano retrasado, na verdade. E aí eu fazia uma agenda cultural, como aquela que eu apresentava aos sábados na Globo, fazia lá e postava no Instagram. Mas eu saí do site, fui para a JK e aí não estou fazendo mais. Não faço Uhum. uma agenda cultural. O que as pessoas me mandam, eu posto. Dicas para jovens borboletas que gostam de jornalismo como você, que são apaixonadas pela cultura. Pri, deixa eu te falar uma coisa sobre jornalismo que eu estou me dando conta agora que eu estou fora do mercado. O jornalismo tradicional que eu conhecia já não Já existe não existe. mais, né? São poucas. Hoje, porque quando eu me formei, era assim: ah, onde você vai trabalhar? Vou trabalhar na televisão, vou trabalhar no jornal, vou trabalhar no E é o rádio. que você falou lá no início, né, todo mundo queria ir para Todo o jornal, mundo. que hoje praticamente Exatamente. não Hoje é tem outro mais, né. universo. Então, assim, quando me chamam para dar uma palestra numa universidade, eu brinco com os meninos, falo, eu vou sentar aqui, vou ouvir vocês, porque o universo, tudo mudou, Mudou tudo. né? Esses meninos já estão muito adiantados na tecnologia. E hoje, você vê como a TV aberta perdeu uma audiência, assim, porque se você vê, a juventude não assiste TV aberta. Tanto que outro dia eu estava lá na Católica, participei de um evento lá, e aí, quando eu acabei de falar, descer do palco, um monte de jovens estudantes universitários querendo tirar foto comigo. Eu falei, mas gente, esses meninos me conhecem? Onde? Né? Porque Sim. aí todos eles diziam assim: minha avó é sua fã, a minha mãe te Eu vou levar essa adora. foto lá para Exatamente, então elas. não era para eles, porque eles realmente já não assistiam TV aberta. Uhum. Acho que a minha filha nunca me viu na TV. Ela tem 22 anos, mas assim, os jovens estão assistindo streaming e Sim, as informações deles vêm todas na internet. tudo. Tudo. TikTok hoje é tudo. Você tem lá até dicas médicas, a galera pega do Encontra lá. TikTok, né? É uma coisa que você tem que tomar cuidado, né? Porque uma das coisas que a gente aprendeu no jornalismo é você ter a certeza da informação, você apurar de todos os lados, né? Você ter uma coisa bem Uhum. você observar bem e saber, né? A É. dialogia da coisa. Você tem que pegar todas as informações e colocar ali. Dialógica, né? Não dialogia. Papo de quem está fazendo mestrado. Então, hoje não tem mais isso. Porque hoje eu ouvi uma informação, aí eu vou passar para o outro, é um telefone sem fio. Então, Sim. às vezes a informação chega truncada, mas aí você ainda tem onde procurar. Mas o que eu acho que os jovens têm que fazer hoje é que eles têm que fazer a vida deles e não tanto se preocupar em trabalhar num veículo. Você tem que ter, inclusive, você tem que pensar em ser um empreendedor e dar emprego para outras pessoas. Sim. Né? Porque CLT está quase acabando, né? A maioria das pessoas hoje trabalha como PJ. É. Então, é outro universo. Então, a minha dica é seja esperto e faça o que você tem que fazer, né? Que é usar a tecnologia, porque a seu A seu favor, favor, né? né. Não deixar de ler, de estudar, de se preparar, sabe? Porque está ficando tudo meio raso, né? Ontem eu estava lendo umas reportagens sobre como faltam, por exemplo, engenheiros aqui no Brasil, porque as Sim. pessoas não aprenderam matemática quando deveriam e depois na faculdade querem fugir disso. Uhum. Eu fiz isso, mas não era por isso, porque eu sempre quis ser jornalista, mas eu era péssima em Sim. matemática. Mas eu tive até bons professores, porque realmente eu não tinha. Mas tem gente que não está aprendendo matemática. Então a gente precisa de pessoas que pensem, a gente precisa de pessoas que façam coisas, né? Então, assim, não dá para ficar a coisa meio solta, não. Né? Então, se você puder estudar e se informar, se interessar por alguma coisa, se especializar naquilo e ser Sim. muito bom no que você faz, é disso que o Brasil e o mundo, né, estão Tá precisando. precisando. Hoje de manhã a gente estava comentando dessa mudança que tá tendo, assim, porque você vai conversar com vários jovens,
já não querem fazer faculdade mais. Não, não vou fazer faculdade, eu vou ter o meu negócio, ou eu vou ser influenciador, vou ser Se youtuber. tiver um negócio, tudo bem, né? Mas Porque hoje, infelizmente, você ter um diploma não quer dizer que você vai ter um sim, emprego. A gente vê o tanto, né, de motorista de Uber aí que tem diploma, né? Então, assim, não desmerecendo, né, os motoristas de Uber, mas sim, talvez eles quisessem trabalhar no que eles se no que formaram, né? estudou. O problema é não querer fazer nada, né? É, Não quero nem estudar, nem os nem, né? nem. Vou ficar em casa esperando o tempo passar. Não, você tem que fazer alguma coisa por você, né? E as coisas mudaram muito, né? Hoje dificilmente os jovens, né, vão conseguir ter uma casa própria comprada por eles Sim, mesmos, né? Porque a coisa está achatando de um dando. jeito. Então, sim, eu brinco, gente, vocês são semente, não fiquem aí mortinhos na Não terra, pode não. ficar, Vão, não. né, Tem fazer alguma que coisa, tem que produzir germinar e vamos sempre. embora. Márcia, e onde te encontramos? Fala para nossas borboletas nas redes sociais. O meu arroba é Márcia Witzak, Witzak é Tá. Witzak. Na hora que você escrever WIT já parece que não tem outra. Eu tô no PodJK, que tem o arroba PodJK também, PodJKFM, e também o YouTube é arroba Uhum. PodJK. E é isso, estou aí. Estou lá na Católica fazendo o mestrado, eu faço, de vez em quando apresento Então, eventos, pode me chamar, eu tô fazendo vários bicos, estou fazendo várias coisas. que ótimo. Eu queria te agradecer muito a Obrigada a você presença. por ter me Foi chamado. É maravilhoso por sempre bom escutar a sua compartilhar história. Foi ideias e muito bom. coisas. Foi ótimo. Borboletas, chegamos ao final de mais um episódio do Pod Pri. Eu sou apaixonada pela cultura, eu gosto de tudo, então eu achei maravilhoso. Eu espero que vocês também. Então, olha, se vocês gostaram desse episódio, vamos curtir, vamos compartilhar, se inscreva no canal e divulguem para várias pessoas, tá? E não se esqueça lá do meu Instagram, @TRA Priscila Pajoro, com várias dicas de saúde bucal para vocês. Até o próximo!